Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jéssica e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o meu medo de medir a pressão arterial. É um medo bem comum em pessoas que sofrem de ansiedade patológica, tendo elas motivos ou não para ter medo de aferir a pressão. Um medo bem recorrente, porque a pressão sanguínea está interligada com o nosso bem-estar físico, né? É o primeiro sinal de que algo não está bem com o seu corpo, é a sua pressão alterar. E toda pessoa que sofre de ansiedade patológica sabe disso, né? A primeira coisa que fazem quando você chega no hospital é ferir sua pressão para definir se você está precisando passar como emergência ou não. Então a gente marca muito a questão da pressão como um ponto importante, né? Medir a pressão arterial nunca tinha sido um problema para mim. Eu sempre estive habituada a ter aparelhos de pressão ao meu redor, porque a minha família toda é muito hipocondríaca e então sempre foi muito comum ter aparelho de aferir pressão perto de mim. Minha pressão sempre foi boa e quando eu fiquei gestante a primeira vez, eu tive problema nessa gestação, eu tive uma trombose e acabei tendo uma perda gestacional. E aí foi quando minha vida ficou um pouquinho mais complicadinha, né? E aí passou-se um bom tempo, eu engravidei pela segunda vez. Aí nessa segunda gestação, eu já estava um pouco mais ansiosa, porque logo no começo da gestação eu tive trombose novamente. Eu não vou explicar aqui o que é trombose, mas está acontecendo muito depois da Covid, muita gente está tendo problema com trombose. Então eu acredito que muita gente deve estar mais a par do que é uma trombose e do quão arriscada é. Então, na minha segunda gestação, eu tive trombose logo no começo da gestação e já fui enquadrada como gestante de alto risco. Então, comecei a fazer acompanhamento com a médica obstetra do alto risco. E ela começou a ficar meio encanada com a minha pressão, porque eu disse para ela assim que cheguei lá, porque a primeira coisa que ela perguntou se eu era hipertensa. Não sou hipertensa, minha pressão é sempre boa, em casa eu meço minha pressão, tá sempre 11/7, 12/8. E no consultório a pressão nunca dava isso. A primeira vez que eu passei com ela, a pressão deu 14/9. Ela, mas pode ser que você tá um pouco ansiosa. Eu falei, deve ser. E aí, na segunda consulta, minha pressão já tava 16/10. E aí ela começou a cismar e ela falou assim, você mede sua pressão em casa nesses aparelhinhos de pulso? Porque esses aparelhinhos de pulso não medem a pressão corretamente. E não tem como uma gestante obesa estar com uma pressão 11/7, porque era o que dava em casa, né, no aparelho de pulso. E aí ela me aconselhou a comprar um aparelho daqueles de braço. E quando eu comecei a medir a pressão nesse aparelho em casa, minha pressão nunca mais estava 11/7. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque toda vez que eu ia medir, ela estava 13/9, 14/9. E aí eu comecei a ter um pouco de ansiedade com isso. E quando eu chegava nas consultas, a médica falava assim, não, a sua pressão tá alta. Toda vez que eu chegava no consultório era 16/10. Em casa eu nunca dava isso, mas toda vez que eu chegava no consultório era 16/10. Depois eu descobri que eu tinha síndrome do avental branco, né? Mas voltando. E aí ela falou assim, você vai começar a medir a pressão agora todos os dias, 3 vezes por dia. Comecei a fazer essas aferições e a minha pressão começou a alterar um pouco. Aí eu comecei a tomar remédio durante a gestação para pressão alta. Aí a gestação não andou, eu acabei perdendo não perdi o bebê nasceu, mas ele acabou falecendo. E isso foi o meu trauma maior, que foi que acabou gerando a minha síndrome do pânico e a ansiedade generalizada. E aí depois disso eu comecei a ter problema de verdade com o aparelho de pressão. Depois que tudo aconteceu, depois de todo o trauma que eu vivi, de internação, de UTI, a minha pressão sanguínea mais alta que eu já fiquei foi no dia do parto
que foi uma emergência e a minha pressão lá ficou 18/10. Foi o pico mais alto de pressão que eu tive. Eu nunca tive uma pressão mais alta que essa. E aí, depois do parto, depois da morte do meu bebê, eu passei nos médicos, né? Tive os retornos e a minha pressão estava boa depois disso. Ficou boa, ficou estável. Então, os médicos suspenderam a minha medicação. A medicação que eu estava tomando para pressão durante a gestação. Ok, fiquei feliz com isso, né? Até porque eu não era hipertensa, eu estava com hipertensão gestacional. Aí começou as minhas primeiras crises, né? Nas minhas primeiras crises eu não sabia que eu estava tendo crise de ansiedade, né? Então, assim, a primeira coisa que aconteceu foi o mal-estar. E aí, o que eu fiz? Foi aferir pressão. E a pressão estava alta, corri para o hospital. Comecei chegando lá no hospital também estava alta. E eu com sintomas de crises de ansiedade, mas eu não sabia. Então, eu achava que era o quê? Porque quando você pensa em pressão alta, você tem medo do quê? De AVC, de infarto, né? Então, é nisso que a gente pensa, né? Quando a pressão altera. Mesmo a sua pressão não estando alta o suficiente para isso, tá? Porque o que eu tô falando de alta é uma pressão 14/9, cara. 14/9 não é uma pressão que os médicos consideram perigosa, sabe? É perigosa só na mente da gente que é ansioso. Então, eu várias vezes tive essas crises e a pressão se alterava, eu corria para o hospital. E chegando lá no hospital, eu não tinha nada, não estava acontecendo nada. E aí, o primeiro médico falou para mim assim, foi o primeiro que falou para mim assim, talvez você devesse considerar que você possa estar sofrendo de ansiedade. E eu não queria acreditar, até porque assim, ansiedade, eu sempre fui muito assim, ansiosa, mas a ansiedade normal, sabe? Aquela ansiedade do dia a dia e de querer as coisas rápidas. Eu sempre fui muito de ter pressa para fazer tudo e não ter muita paciência. E quando precisava fazer algo importante, ficava com aquele friozinho na barriga, sabe? Essa coisa ansiosa. Talvez não tão normal, mas um pouquinho mais normal do que hoje, né? Eu digo, porque hoje o negócio é totalmente descontrolado. E aí, começou, sabe, assim, medo de medir a pressão, porque eu enfiei na minha cabeça que eu poderia ter problemas de pressão por não estar tomando medicação e que eu provavelmente morreria de algo do tipo porque eu não estava tendo os cuidados que eu precisaria ter. Porque quando a gente começa a sofrer de ansiedade, a gente enfia na nossa cabeça que a gente vai ter algum problema de saúde, né? Esse medo terrível de morrer, então você fica buscando coisas. É assim que eu vejo, sabe? O seu cérebro fica buscando motivos para correr para um hospital, porque senão você vai morrer. Então, assim, eu cismei muito com isso, com pressão, mesmo não sofrendo de hipertensão, mesmo não tendo picos de pressão tão alta. É muito complicado, porque hoje eu tô numa situação, eu tô mais calma e tendo menos crises, tá? Eu tive um momento da minha vida, acho que o ano de 2020 foi muito complicado, foi o ano assim que eu mais sofri com essa questão das crises de pânico e com medo de medir a pressão. Mas hoje eu tô mais calma das crises, mas o medo de medir pressão não foi embora. Às vezes eu tô tranquila e eu até penso assim, nossa, mas por que ter medo de medir pressão? Uma coisa tão normal, minha pressão é boa, eu não sou hipertensa. Eu fico falando pra mim mesma, sabe? Eu não sou hipertensa, minha pressão é boa. E aí, quando é na hora do vamos ver mesmo, eu vejo que não é tão simples. Eu passo vergonha de vez em quando com isso, porque aqui onde eu estou morando agora, é comum, antes de consultas médicas de rotina, não tô falando do hospital não, tô falando consultas médicas, tipo ginecologista, um clínico, eles aferiam a pressão dos pacientes para definir prioridade, porque aqui não funciona muito com hora marcada, e sim por hora de chegada.
Em São Paulo não é tão comum, né? Aferir a pressão antes das consultas aqui é. E a minha primeira consulta que eu fui fazer aqui com um médico hematologista, eu vi a moça com um aparelho de pressão aferindo a pressão das pessoas que estavam na minha frente. Já começou uma batedeira no meu coração. E eu tava com meu esposo, né? Porque eu não ando sozinha. E eu, nossa, será que vão aferir a minha pressão? E aí quando chegou a minha vez, além de aferirem minha pressão, colocaram no meu dedinho aquele aparelho que mede os batimentos cardíacos. E aquele aparelho tem o mesmo som de uma UTI. Quem já ficou numa UTI sabe o que eu tô dizendo, assim, sons dos aparelhos, barulho, sabe? Batimentos cardíacos e os bips dos aparelhos. Meu coração disparou e ficou um barulho na sala, assim, porque dava problema os batimentos cardíacos, né? Ficou um barulho tão grande na sala, quando ela pôs o aparelho no meu pulso, minha pressão tava 16/9. Aí a moça foi lá e colocou eu como prioridade amarelo, né? Moça, eu não quero ser prioridade amarelo, eu não tenho problema de hipertensão. Aí eu falei pra ela, eu sofro de ansiedade. E aí nisso eu fiquei tão envergonhada, eu comecei a chorar na frente da moça. A moça sem entender nada, né? Comecei a chorar e começou a me dar tremedeira. E aí eu fiquei mais triste ainda, porque eu tava chorando e tinham pessoas vendo e eu passando essa vergonha. E eu me descontrolei totalmente, sabe? Eu fiquei muito chateada nesse dia. E meu esposo tentando me acalmar. Não, fica calma, não se importa com isso. O que importa é o que os outros estão pensando. Mas não é tão simples, cara. Eu não sou uma criança. E você chegar numa consulta médica e sair da salinha lá de triagem chorando desse tremendo é extremamente chato. E a segunda vez que eu fui passar nessa mesma médica, a moça já lembrou de mim. E aí ela foi medir meu coração. Já estava acelerado de novo. Tava 127 os batimentos. Aí ela falou, eu não vou medir a sua pressão. Você não sofre de pressão alta, não é? Eu falei, não, eu não sou hipertensa, moça. Ela, então, eu não vou medir sua pressão para você não se alterar. E aí eu já fiquei marcada lá nesse consultório. E hoje ainda é assim em casa. Às vezes eu sinto dor de cabeça na nuca, e aí a gente já pensa assim, né, que vive no gol, porque dor de cabeça pode ser pressão alta. E aí eu fico sofrendo, porque eu ainda tenho um aparelho de pressão aqui, só que ele fica guardado no fundo da gaveta, sabe, assim, eu não gosto nem de ver, eu não posso deixar ele à minha vista, porque se eu vejo um aparelho de pressão, eu já fico pensando, será que minha pressão tá alta? Será que era bom medir minha pressão? Isso acontece, eu às vezes vou na casa da minha sogra, essa coisa de família, né, tem um aparelho de pressão e ela deixa o aparelho de pressão no meio do centrinho da sala. Então, assim, você abre a porta e dá de cara com o aparelho de pressão. Então, toda vez que eu vou lá na casa dela, eu já fico pensando, e se eu medir minha pressão? Será que minha pressão tá alta? E esse sofrimento, e eu fico, meu Deus, por que isso? Sabe, eu não tinha isso antes. Por que esse medo? Minha pressão é boa. Eu fico falando pra mim mesma, minha pressão é boa. Porque várias vezes eu passei sofrimento aqui dentro da minha casa, de estar com dor de cabeça, com essa sensação estranha, porque é normal de quem tem ansiedade ter muita pressão na cabeça e dor nos ombros, queimação nos ombros. Agora eu estou com dor nos ombros, dor na nuca. Então, assim, não é porque você tá com dor na nuca que você é obrigado a estar com a pressão alta, mas vai enfiar isso na cabeça do ansioso. E aí, pra ajudar as pessoas que estão ao seu redor, você vai falar assim, ai, porque eu tô com um pouco de dor na nuca. A pessoa, ai, será que minha pressão é alta? Eu tive uma crise uma vez conversando com uma psicóloga. É incrível, cara. Pra você ver como tem profissionais e profissionais. Eu estava numa consulta online com a minha psicóloga. Na época que eu fazia tratamento, eu não tô mais fazendo tratamento com ela. E aí eu comecei a falar pra ela do mal-estar que eu tava sentindo e que eu tava com muita dor na nuca e que eu tinha medo de medir a pressão. A minha psicóloga, em vez de falar algo pra mim, não, se acalma, você não é hipertensa, isso, se acalma que essa dor vai melhorar. Ela, nossa, mas será que você não tá com a pressão alta? Tem que aferir a pressão. Como que você vai saber que você não tem hipertensão se você não está aferindo a pressão? Pra quê?
Pra que a mulher vai falar um negócio desse? O que aconteceu com a pessoa? A crise piorou. É claro que a crise piorou. Quando eu desliguei a ligação com ela, o que eu tava? Toda me tremendo, me passando muito mal. Mas eu não aferi a pressão. Porque o que acontece agora? Eu comecei a evitar medir a minha pressão. Comecei a evitar. Antes eu aferia praticamente todo dia. E às vezes subia um pouco, mas ficava sempre assim, 13/8, 12/8, 13/9, sabe? E aí algumas vezes, quando eu tava na ansiedade mais alta, 14/9. Então, o que eu resolvi fazer, eu falei, não vou mais aferir minha pressão. Escondi o aparelho de pressão e tá lá, tá guardado. Mas, às vezes, como eu disse, quando eu tenho dor de cabeça, e aí fica, sabe, no pensamento, na minha mente, mas será que minha pressão tá alta? Será que minha pressão tá alta? Aí eu pego o aparelho de pressão, boto aqui em cima da mesa e fico 1 hora pra conseguir medir. Aí eu ponho o aparelho aqui, ponho no braço, ponho no fone de ouvido, coloco alguma musiquinha relaxante que ajuda, tá? Ajuda. Procuro vídeos de pessoas que têm medo de pressão ou um psiquiatra falando. E aí eu fico assim, tipo, 1 hora vendo algo pra depois medir a pressão. Aí sempre tá tipo assim, 11/7 os batimentos, 110, 120, sabe assim? É muito chato. Mas eu preciso estar sempre reafirmando pra mim que eu não sou hipertensa. E além disso, tentando me cuidar pra não ficar hipertensa, né? Porque é um dos caminhos que eu uso pra minha mente tentar acreditar nisso. Eu comecei a emagrecer, porque eu sempre tive problema com excesso de peso. Comecei a praticar alguns exercícios em casa, tentar comer melhor, tentar comer menos sal, para não ficar hipertensa. Então eu uso isso para me acalmar, sabe? Assim, tentar cuidar da minha saúde, para que a minha mente acredite que tá tudo bem. Se você estiver passando por uma situação como essa, que você for a um médico ou a algum lugar e resolverem aferir sua pressão e ela se alterar e você ficar nervoso e com vergonha, se lembre que você não tá sozinho, você não é o único que passa por isso. Estamos aqui tentando melhorar. E espero que você fique bem, que você se cuide e que você busque, sabe, novos caminhos para melhorar a sua vida. Porque a ansiedade é triste, é difícil. Ela tira muito da gente, mas ela também nos ensina. Eu digo isso porque hoje eu enxergo esses momentos, sabe, que a gente não prestava atenção. Como aferir uma pressão com calma. E esses momentos são tão preciosos, né? E a gente não percebe. A gente só percebe quando a gente não tem mais, né? O que eu não daria hoje para ter a calma de chegar em uma consulta médica rotineira e simplesmente entregar meu braço pra moça e não me preocupar com aquilo e não pensar em nada. Tá tudo bem, sabe? Eu espero que um dia eu chegue a ter esses momentos de volta na minha vida. E eu espero que isso aconteça com você também. Então, fique bem, até mais. Beijo.